irmãos, nós vamos iniciar a partir desse domingo uma série de mensagens baseada no livro de Josué. Nós vamos falar sobre alguns princípios que aprenderemos com a conquista da terra prometida. E nós faremos essa sequência de mensagem para a edificação das nossas vidas, porque o nosso objetivo é vivenciarmos as promessas de Deus nas nossas vidas. Quantos aqui têm convicção que você tem promessa de Deus na sua vida? Diga amém. Olha para esse irmão do lado, diga assim para ele: você tem uma promessa de Deus na sua vida. Fala para ele, diga assim: vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Eu vou contemplar a terra prometida que Deus prometeu para você. Amém? Então nós vamos começar essa série de mensagens no capítulo de número 1. Pegue aí a sua Bíblia, por gentileza. Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Nós vamos tirar algumas lições fundamentais sobre o chamado de Josué, sobre a sua peregrinação até a terra prometida, a sua conquista. Tem muita coisa boa para a gente falar desse livro. Eu quero maratonar nesse texto juntamente convosco aos domingos aqui na igreja. Não perca essa série de mensagens que serão extraordinárias para a minha vida e para a sua vida. Amém? Na virada desse ano, eu profetizei, eu disse que esse ano era um ano de conquista, era um ano de vitória, era um ano de viagem. Já tem irmãos que já estão viajando, né? Graças a Deus. Então, eu sou uma pessoa, irmãos, que quando eu profetizo algo, eu creio naquilo que Deus inspira-nos a falar. Então, eu vou lhe ensinar uma coisa, olha aqui para mim. Quando for proferida qualquer palavra profética de cima desse púlpito, a gente recebe com entusiasmo, não é isso? A gente recebe tomando posse e mentalizando que viveremos o resultado dessa palavra. Então, nós somos conhecidos como crentes pentecostais, a gente não pode receber a palavra de Deus bocejando, amém, dá um aleluia, irmão, aleluia, dá glória, glória, pronto. Nós temos que receber com entusiasmo, glorificando a Deus e recebendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 1, quem encontrou, me dá um sinal que você achou. Você que não encontrou, não tem Bíblia, olha aqui para a tela, temos aqui um texto bíblico para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vamos lá, estou bem cansado, irmãos, bem cansado mesmo. Só cheguei em casa, corri para cá. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, e cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas próspero por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo
por onde quer que andares. Versículo 9, para a gente encerrar a leitura, repetindo esse texto. Não te mandei eu, repita-se comigo, não te mandei eu. Olha para o irmão do lado, profetiza, diga assim para ele, não te mandei eu. Diga bem forte, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Quantos acreditam que Deus está do nosso lado? Dá glória a Deus para Jesus aí aonde você está. Aleluia. Se é para aplaudir a Jesus, aplauda com alegria. Me ajuda. Aleluia. Olha aqui para mim, meus irmãos, falando desse livro de Josué. O livro de Josué, ele narra o início dos livros históricos. Nós estamos aqui diante de um livro que tem como tema central a conquista da terra prometida. Esse livro nos mostra como o eterno Deus deu continuidade à jornada rumo à conquista de uma terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que a autoria desse livro, alguns estudiosos afirmam que foi o próprio Josué que escreveu. Outros têm o autor desse livro como alguém desconhecido. Mas é um livro onde tem como tema central o ministério de Josué e a sua peregrinação rumo à terra que emana leite e mel que Deus havia prometido. Esse livro, ele parte da morte de Moisés em diante. Moisés morreu, o próprio texto bíblico diz em Josué capítulo 1, versículo 1. Deixa aqui o texto do versículo 1 aqui na tela, por gentileza. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. É interessante que esse livro inicia virando uma página. A página virada é o ministério de Moisés e depois da morte de Moisés. É interessante olhar essa palavra com muito carinho, onde diz que Moisés morreu. Porque existem algumas seitas ou algumas ideologias até que se dizem ser cristãs, que afirmam que Moisés ressuscitou e que ele morreu e logo está ressuscitado, e usam como base o Monte da Transfiguração, dizendo que o Moisés que apareceu no Monte da Transfiguração é o Moisés ressuscitado. Só que essa doutrina não é bíblica, porque a Bíblia diz que a ordem da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 23, se não me falha a memória, diz, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias e os que são de Cristo depois da sua vinda. Então Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar e vencer a morte. Não é Moisés. O texto bíblico diz que Moisés morreu. É claro que quando você lê o final do livro de Deuteronômio, você vê que o eterno Deus leva Moisés até um monte, mostra ali a terra prometida e diz a ele que ele veria a terra, mas não entraria nela. E o texto bíblico diz que Moisés morre e Deus sepulta o corpo de Moisés de maneira misteriosa. Nós não sabemos aonde Moisés foi sepultado. E é interessante a importância disso, porque Judas, ao escrever, ele diz que Miguel e Satanás contenderam pelo corpo de Moisés. Eu penso que se tivéssemos na terra o túmulo de Moisés, seria um dos maiores lugares de idolatria da história da humanidade. Porque Moisés, ele é respeitado tanto pelos judeus como pelos cristãos e, por que não dizer, por toda a humanidade. Porque quando o texto bíblico diz que Moisés morreu, e mesmo que Deus não tenha dito onde guardou seu corpo, é notório que morreu nesse texto um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a história de Moisés, é inspiradora. Moisés é um homem incomparável em sua trajetória. E eu costumo dizer, e já preguei sobre isso aos senhores, que uma das maiores características ou motivos do sucesso de Moisés não foi porque ele abriu o Mar Vermelho, não foi porque ele fez com que o eterno Deus fizesse sinais através de seu ministério, como maná, água da rocha, codornizes, como o Senhor trazia nuvem para cobrir o povo no calor, como também Deus colocava coluna de fogo durante a madrugada para o povo morrer de frio. Essa não foi a
a maior grandeza do ministério de Moisés. A maior grandeza do ministério de Moisés está no fato de Êxodo capítulo 33, versículo 11, dizer que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Então o maior sucesso do ministério de Moisés foi conversar com Deus como se conversa com um amigo. Esse líder espiritual, ele tem características tão honrosas. Por exemplo, em Números capítulo 12, no versículo de número 13, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Imagine se não fosse. Ele era tão manso porque ele guiava no deserto mais de 1 milhão de pessoas que ele liderava. E todos os dias era notório que chegava problemas e mais problemas para Moisés resolver. Eu fico pensando quantos pepinos de problemas de vizinhos com a tenda colada na tenda do vizinho não chegava para Moisés solucionar todos os dias. E isso é tão verdade que lá no capítulo 11 de Números, Moisés entra em crise e fala: Senhor, eu não gerei esse povo, faz alguma coisa, eu não aguento mais, porque não era fácil liderar a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que havia na face da terra. E há quem diga que Moisés era gago. Já ouviram isso? Quem já ouviu que Moisés era gago? Só que quando você vê, por exemplo, Atos capítulo 7, versículo de número 22 até o versículo 33, coloca aqui pra gente, Giovanni, esse texto. Eu estou fazendo culto de domingo como se fosse culto de ensino, então eu vou mastigar ali, vou esmiuçar um pouquinho mais o texto. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Atos 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então quem disse que Moisés é gago ou tinha problema da fala, ele diz que é pesado de língua. Ou seja, talvez Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor me enviar, eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo, eu dou carão mesmo, eu falo mesmo, esse povo não vai me ouvir. Aí Deus fala: não, levanta Arão, ele será a tua boca. Eu falo contigo, tu fala com Arão, e Arão fala com o povo. Então Moisés tinha essas características como instruído em toda a ciência do Egito. Moisés era poderoso nas suas palavras. Então você tem aqui a morte de um líder que tem a sua vida marcada em 3 períodos de 40 anos. Moisés passa 40 anos na terra do Egito, onde ele aprendeu a ciência dos egípcios. Ele foi instruído em todo o conhecimento que foi lhe concedido desde criança. Era um homem super preparado para liderar. Além do mais, depois que ele mata o egípcio e enterra na areia, ele foge para as regiões de Midian. E a Bíblia diz que ele passa 40 anos trabalhando para o seu sogro Jetro. E lá ele casa, tem seus filhos. E após isso ele vai passar 40 anos liderando a nação de Israel no deserto. E é interessante, meus irmãos, que o número do povo que Israel pastoreava. Porque se você me perguntar: pastor, é fácil presidir uma igreja? Não é fácil. Ainda que tenhamos apenas 12 igrejas, e você pode falar assim: pastor, é fácil liderar 12 igrejas? Não é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil. É melhor criar uma junta de boi que você toca o berrante, eles vêm seguindo atrás. Mas o ser humano não é fácil. Moisés liderava cerca de 603.550 homens preparados para a guerra. Números capítulo 1, versículo 46. Fora mulheres e crianças que Moisés pastoreava e cuidava no deserto. A igreja de Moisés, parafraseando numa palavra aqui, trazendo e aplicando para os nossos dias, a igreja que Moisés pastoreava não tinha ar-condicionado, mas tinha nuvem que cobria o deserto. Não tinha ali um aquecedor no inverno, mas tinha coluna de fogo que não deixava a nação de Israel morrer de frio. Tinha o que lá, pastor? Um iFood? Não tinha iFood, mas tinha todos os dias o maná que caía do céu para alimentar a terra. Pastor, o que tinha ali? Uma geladeira ambulante, um bebedouro com água gelada? Não, mas tinha a rocha que Moisés tocava e saía água e matava a sede de milhões de pessoas no deserto. Só que é interessante
Em Números capítulo 34, versículo 8, a Bíblia diz que Moisés morreu e a nação de Israel estava 30 dias de luto, chorando pela pessoa de Moisés. Grande foi o pranto. A história de Moisés é tão poderosa que em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10, bota aqui, Deuteronômio capítulo de número 34, no versículo de número 10 nos diz assim: e nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, e nem semelhante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Versículo 12: e em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo o Israel. Ou seja, Moisés foi um homem extraordinário. Mas a Bíblia diz em Josué capítulo 1, no versículo 1, que Moisés morreu. Não há nada que dure para sempre, só o eterno Deus. Legado passa, liderança passa, teu nome um dia vai passar, tua família um dia vai passar. O tempo não para. O tempo é algo que o homem não consegue controlar. E todos nós um dia haveremos de terminar a nossa carreira. Ninguém dura para sempre. O tempo de Moisés passou. Deus é um Deus que nos ensina nas Escrituras que o homem passa, mas ele permanece. A liderança passa, mas o Senhor continua tendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem não passa é Deus. Deus é eterno. Homem passa, presidente passa, governante passa, deputado passa, vereador passa, mas o nosso Deus governa no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo tem um tempo. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3 dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Todos nós estamos preparados para viver o hoje e não entendemos que um dia o amanhã pode ser o ponto final da nossa história na terra dos viventes. Todos nós que estamos aqui precisamos entender que um dia nós também vamos partir dessa terra. Um dia o ciclo vai se findar. E precisamos entender que há ciclos que se fecham e há novos ciclos que se abrem. Moisés morre. E é interessante, queridos irmãos, que Moisés parte para a eternidade. E o que a Bíblia diz? A Bíblia Sagrada diz que Deus vai dar continuidade. É interessante que dentro da história da conquista da terra prometida, Israel estava chorando 30 dias. Quantos dias? Quantos dias? 30 dias. Olha para o irmão do lado e diga assim: Israel estava chorando 30 dias. Diga: 30 dias chorando pela pessoa de Moisés. Fala para o irmão para ele entender a palavra essa noite. Era um chororô, 30 dias ninguém marchou, ninguém se levantou, ninguém tomou posição, ninguém falou nada, ninguém tomou postura, ninguém tomou iniciativa. 30 dias Israel estava chorando. E sabe o que me chama a atenção? Deus se levanta para mudar essa história. É normal chorar por Moisés, mas jamais a morte de alguém pode parar a continuidade da história, porque Deus é um Deus de continuidade. O que Deus está dizendo para Moisés, o que Deus está nos ensinando acerca de Moisés, é que quando Moisés morre, Deus está ensinando no livro de Josué que quem morreu foi Moisés, não foi Deus. Quem morreu foi Moisés e não os planos de Deus. Quem morreu foi Moisés, não a promessa de Deus. Não, você está entendendo não, vou repetir de novo. Quem morreu foi Moisés, a promessa continua viva. Quem morreu foi Moisés, mas o Deus que prometeu continua eterno, de pé, e as suas palavras não morrem. Alguém está aqui dando glória a Deus e aleluia por essa palavra? Moisés morreu. E é como se Deus dissesse assim: e aí, meu irmão? E aí, meu povo? Até quando vocês vão ficar choramingando e não dando continuidade à sua história?
A história de Josué nos ensina que há momentos que nós precisamos virar página. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que há ciclos que se fecham e há ciclos que se abrem. E precisamos virar página daquilo que está impedindo a nossa marcha. Tem gente chorando demais por aquilo que já era para ser superado. Existem pessoas presas em traumas que já eram para ser um mananciais na sua vida. Ou seja, tempo de esquecimento. Existem pessoas que não conseguem progredir e conquistar, porque está chorando muito tempo pela vida de Moisés. Está chorando muito tempo por aquilo que já morreu. São pessoas aprisionadas com aquilo que já deveria ser passado na tua história. Tem gente que não consegue casar porque um dia está frustrado com sentimentos do passado. Tem gente que não consegue viver o ministério abençoado porque um dia, o fulano me feriu, o fulano me acertou, o fulano falou mal de mim, o fulano se levantou contra a minha vida. Tu já até mudou de igreja e está presa ainda na igreja do passado, amarrado, aprisionado, choramingando, não avança, não prospera, não continua, porque está preso em 1990, porque lá o fulano me bateu, porque ali naquela igreja eu fui massacrado, me perseguiram, me bateram. E Deus está aqui essa noite dizendo para você: vai ficar chorando por Moisés até quando? Tem alguém aqui nesse culto ainda? Levanta assim as duas mãos de profeta. Cadê os profetas dessa igreja? Está aí? Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Pega forte, na mão dele forte mesmo. Pega mesmo. Isso. Pergunta dele assim: ó, até quando tu vai ficar chorando pelos teus traumas do passado? Diga: pelo Moisés que já morreu. Diga: até quando tu vai ficar paralisado? Fala. Até quando você não vai marchar com esse trauma do passado? Fala para ele assim: ó, quem morreu, já morreu. Deus continua vivo e imutável. Deus não morre. Deus não morre. Deus não morre. A promessa de Deus não morre. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou. Está na hora de se levantar. Está na hora de viver o extraordinário de Deus. Está na hora de viver o novo tempo de Deus na tua casa. Olha aqui para mim, deixa eu compartilhar minha história contigo. Se tem alguém que deveria ser frustrado com a igreja, é eu que estou pregando para vocês aqui. Nasci no lar evangélico, não sou filho de pastor, meu pai nem crente é. Minha mãe me criou na igreja, foi uma vitoriosa, me levava para o culto. Eu tive cada pastor que passou pela minha vida. Eu já tive pastor que teve a cara de pau de olhar para a minha vida e falar: tu não tem futuro, rapaz. Eu já tive líderes que passaram pela minha vida que diziam assim: pregando desse jeito, batendo desse jeito, vai ficar aqui, jogado, apagado, e nesse banco entrava aqui e saía aqui, e eu ia para o meu quarto estudar, porque eu entendia que homem nenhum pode colocar ponto final na história de ninguém. Quem Deus escolheu para vencer, não existe homem, não existe maldição, e nesse morrer alguém consegue me parar. É tempo de continuidade. Vocês conhecem o luto, as dores, os traumas não podem ser motivos para você paralisar. Está na hora de você virar essa página, moça. Está na hora de você virar essa página, rapaz. Está na hora de você virar essa página, meu senhor, minha senhora. Está na hora de você se levantar. 30 dias, tá bom, chega. E tem gente que quem dera se fosse só 30. Tem gente que está 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 30 anos sem caminhar para frente, preso nos dogmas do passado, preso nos traumas. Quem morreu, me deixou, me traiu, me abandonou, me matou. Para com isso. O eterno Deus vem lembrando Moisés, vem lembrando Josué, perdão, Moisés, meu servo, é morto. Josué, Moisés já morreu. Moisés é passado. Moisés eu já sepultei. Moisés já era.
vira a página, vira essa história. Moisés já morreu e Deus vem dizendo assim, ó: levanta-te, pois agora, e passa este Jordão. É interessante, meus irmãos, que o eterno Deus vem para Josué, e a palavra de Deus para Josué, coloca para mim o versículo 2 aqui, Giovanni, Josué capítulo 1, versículo 2. Deus vem dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e este povo. Deus vem trazer para Josué uma missão dura e árdua. Como substituir alguém como Moisés? Josué, nesse texto, olha aqui para mim. Josué, nesse texto, nos ensina que existe um inimigo mortal contra a terra que Deus prometeu para a gente. Deixa eu perguntar algo dos senhores: o diabo pode impedir você de chegar no lugar aonde Deus te prometeu? Vou perguntar de novo. O diabo pode neutralizar-lhes ou impedir você de chegar na terra que Deus te prometeu? Vocês almoçaram hoje? Vou perguntar de novo. O diabo pode impedir você de chegar na terra prometida? Só que existe um inimigo, e esse inimigo, ele é cruel. Ele é um dos maiores motivos de gente não chegar na terra prometida. Me escute: o diabo a gente vence no poder do nome de Jesus. Os inimigos que vêm contra nós, venceremos debaixo do poder do nome de Jesus. Mas existe um inimigo que é você que tem que vencer. E esse inimigo é cruel. Esse inimigo é sagaz. É nesse inimigo que está todos os nossos traumas. Quem é esse inimigo, pastor Janderson? Diga assim comigo: eu mesmo. Não, irmão. Quem é esse inimigo? Então olha para o irmão de novo e diga assim para ele: o diabo não pode te parar, irmão, porque ele já é um derrotado. Diga: o único que pode te parar é você mesmo. Eu conheço muita gente que tem chamada gigantesca, mas é paralisado por ele mesmo. Eu conheço muita gente que tem chamadas extraordinárias, mas é neutralizado por ele mesmo. Porque quando Deus vê a nação de Israel chorando 30 dias por Moisés, Deus olha e diz assim: peraí, está errado, tem algum problema aqui. E aí, não vão continuar não? Morreu Moisés, morreu o projeto, morreu a terra prometida. Aonde estava o problema que Israel não marchava? E Josué mesmo. O problema estava no próprio Josué. Me escute: Josué, nesse texto, fica claro que ele entra em choque. Ele está desesperado diante do tamanho do desafio. Ele entra em choque e paralisa. E quem nunca paralisou? Quem nunca, pelos seus pitis, pelos seus traumas, pela sua personalidade, pelo medo do desafio, o medo da multidão que vai liderar, e esse medo como um choque paralisa Josué, ao ponto de Deus bradar aonde estava o problema. Olha aqui para mim: Deus não fala na nuvem para o povo todo ouvir, Deus fala com Josué. Deus vai remediar aonde estava o problema. E o problema não está em Deus, o problema está na gente mesmo. Deus vem aonde o trauma está, o medo paralisou, aonde a covardia vem, aonde os traumas do passado vêm. Eu acredito que Josué, servidor de Moisés, ao acompanhar as dores do seu senhor Moisés, Josué pensou e disse: eu viver o que meu senhor Moisés viveu, esses traumas, esse povo rebelde, esse povo murmurador, esse povo que se levanta contra o seu líder, eu não quero essa cruz, eu não quero. Porque esse termo aparece Êxodo 24:13, Josué é chamado de servidor. Êxodo 33:11, Josué é chamado de servidor. Números capítulo 11, versículo 28,
Josué é chamado de servidor. Josué serviu Moisés. Então, se tem alguém que conhecia a dor do líder, chamava-se o seu servo Josué. Então, quando Josué viu o tamanho do desafio, ele pensou: eu assumi o lugar de Moisés? Deus me guarde, me cuide, me livre. Eu não quero esse problema para mim. E ele trava, ele paralisa, porque o problema está dentro de nós. Existem milhares, eu repito isso e dou foco nessa palavra. Um dos maiores motivos de muitos homens e mulheres de Deus paralisarem são os seus problemas internos. São os seus traumas que estão dentro de você mesmo. São a sua imaturidade que trava a sua jornada. É você mesmo que acha que não vai conseguir. É você mesmo que olha para a circunstância e acha que não vai dar certo. É você que sente medo do desafio, acha que não vai conseguir. E olha aqui para mim, você sabia, dentro desse texto, que esse Josué, ele já sabia que ele era o substituto? Sabia disso? Quando a gente lê o livro de Josué, a gente pensa que Josué descobriu que seria o sucessor no texto do capítulo 1, e não é. Josué já sabia que ele era o substituto. Vamos ler no texto? Bota pra gente aqui Números, capítulo de número 27. A partir do versículo de número 18. Números 27, versículo 18. Vamos ler esse texto, vamos lá? 1, 2, 3. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. 19. E apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Segura aqui. Quando o Senhor disse a Moisés: pega Josué, coloca ele diante da multidão, põe a tua mão sobre ele, põe a glória que habita em você sobre ele, põe o Espírito que está em ti sobre ele, para que toda a congregação de Israel saiba e lhe obedeça quando você partir. Deus havia dito que Josué era o sucessor. Moisés já havia colocado a mão sobre a cabeça do sucessor. Josué já sabia que ele era o sucessor. Passou-se 30 dias e o Josué travado, parado, com medo, traumatizado. E agora Moisés morreu, o povo está chorando. Eu não vou ser como Moisés, ninguém vai conseguir ser como Moisés. E agora? Como é que fica a situação? Aonde é que Josué está apontando o próprio problema dentro de si? O problema estava em Josué. Então olha aqui para mim, irmão. Para de terceirizar os fracassos, que você mesmo é o causador deles. A glória a Deus, só teve a Jaqueline agora. Vou repetir. Para de terceirizar os fracassos, que você mesmo é o causador deles. É você mesmo responsável pelo teu fracasso. É a fofoqueira. A fofoqueira não destrói chamada de Deus. É o pastor. Não existe pastor que consiga travar a história de quem tem promessa de Deus na sua vida. Para de terceirizar o seu fracasso, porque o culpado é você mesmo. Posso ouvir um glória a Deus? Pega aí no ombro do irmão do teu lado e diga assim para ele: fica brabo não. Diga assim: a palavra de Deus está batendo. Diga: da glória que passa, porque ninguém para a tua chamada. Fala para ele: o culpado é você mesmo. Agora você vai profetizar para ele da glória a Deus. Diga assim: mas 2025 é o ano que Deus vai destravar o que está te travando. É ano que Deus vai quebrar correntes. É ano de crescimento na tua história. É ano de avanço na tua chamada. Ei, irmão, se destrava no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tu não der glória, eu dou daqui. Glória, 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 glória a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Para de terceirizar. Nós somos expert em terceirizar e culpar os outros por aquilo que a gente mesmo é o causador. É engraçado que a gente toma decisões erradas e o culpado é o irmão. A gente vai para onde Deus não mandou e o culpado é o fulano. A gente casa sem Deus confirmar e o culpado é a mulher. A gente vai lá, aceita a proposta que não é de Deus e o culpado é quem deu a proposta. E fica terceirizando problemas. E qual é a causa do problema? Josué já foi ungido. Ele já era sucessor. Deus prometeu que Josué seria o sucessor. Mas o medo para ele, me ouça, os nossos medos, os grandes desafios, às vezes nos fazem esquecer as grandezas das promessas que Deus nos fez. Às vezes o gigante, como é as nações chamadas de Jebuseus, Fariseus, Heveus, Filisteus, tudo que tem o Eus no final, cheio de gigante. A morte de Moisés, a dor da perda, outros traumas no íntimo, deixou Josué prostrado como quem sabe você está prostrado hoje. Eu não quero mais saber disso. Eu não me meto mais cheio de traumas, de problemas, que você mesmo é o causador. É você mesmo que parou de acreditar. É você mesmo que ficou olhando para o tamanho da tempestade. É você mesmo que fica olhando para o tamanho do gigante. É você mesmo que fica colocando dificuldade para tudo. É você mesmo que fica com medo de avançar. E eu repito, eu tenho pregado muito sobre isso, para tirar essa miséria desse pensamento mesquinho da cabeça dos crentes. Esse negócio de botar um cabo de vassoura na telhado que está caindo e deixa lá, porque se não cair, segura aí. Chega disso. Está na hora da gente tirar o que neutraliza a nossa chamada. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Se desprende disso. Dá uma balançada nesse crente do teu lado, diga assim: te desprende, meu irmão. Fala para ele: destrava, 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 destrava. Diga: está na hora de conquistar coisas grandes. Está na hora de conquistar coisas novas. Está na hora de conquistar a terra que Deus te prometeu. Vai ficar prostrado até quando? Vai ficar chorando aí até quando? Te levanta, vai para a guerra. Está na hora de viver o melhor de Deus. Olha aqui para mim. Você recebe palavra profética essa noite? Em nome de Jesus. Não deixe que o medo, os conflitos, a crise, essa crise interior faça você esquecer as promessas que Deus te fez. As promessas que Deus te fez, elas são muito maiores do que os desafios que virão. Quem tem promessa precisa entender que a promessa vai além do gigante. A promessa vai além dos inimigos. A promessa vai além da morte de Moisés. A promessa que Deus tem para a gente é coisas grandiosas para a nossa história. Quem tem promessa nessa igreja aí, essa noite, dá glória para Jesus. Aí Deus vem, continua aqui no versículo 2 de Josué capítulo 1. Onde é que está o problema? Olha o que Deus fala aqui, ó: Moisés meu servo é morto. Olha a primeira parte do versículo, diga assim comigo: levanta-te. Não, você não levantou nada. Diga de novo: levanta-te. Dá uma cutucada assim no irmão, diga assim: levanta. Vai ficar prostrado até quando, hein? Vai ficar aceitando essa miséria até quando? Vai ficar choramingando nas redes sociais até quando? Vai ficar se arrastando até quando? Vai ficar aí comendo o pão que o diabo amassou até quando? Vai ficar aí nessa vida mesquinha até quando? Vai ficar prostrado aí até quando? Ei, 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 ei. Deus poderia chegar lá e levantar Josué. Não. Deus fala assim: meu irmão, levanta-te. É você que tem que se levantar da cinza. É você que tem que se levantar dessa guerra. É você que tem que se levantar dessa crise. O primeiro passo é seu. Te levanta que eu te uso. Te levanta que eu te unjo. Te levanta que eu te capacito. Quem tem que se levantar é você. E olha aqui para mim.
Você precisa aprender o significado da palavra resiliência. Resiliência é a palavra-chave para todo homem e mulher de Deus que tem promessa. O que é resiliência? É o ato de se reconstruir sempre após uma crise ou um problema. É o ato de se recompor. Tem gente que passa na crise e fica prostrado 30 dias, 30 anos, 40 anos prostrados. E tem gente que não consegue se reconstruir, não consegue se recompor, fica chorando miséria para sempre. Sabe aquele tipo de gente na igreja que você chega lá e dá a paz do Senhor para ele e fala: paz do Senhor, irmão, como é que tu tá? Essa palavra como é que tu tá é uma chave, aí destrava as crises. Ah, irmão, porque pelo amor de Deus eu tô quebrado, não tenho nada, eu tô aí jogado, fulano me abandonou. Aí o irmão fica: peraí, irmão, só te dei a paz do Senhor. Não, irmão, já senta logo aqui, vem cá, irmão, vem cá, irmão. E anos, tem gente que já sabe qual é o problema. A gente atende porque a gente é pastor. Mas tem gente que é assim, ó, chora, irmão. Eu já sei até o que é já. Porque é traumas que são carregados anos e anos. Já é a mesma coisa, a mesma fita. Olha só, bem ultrapassado. O mesmo CD. Não, pastor, agora é... Como é que é o nome? Agora é Deezer, Spotify, né? É a mesma faixa, playlist. É a mesma playlist o ano todo. Anos e anos a mesma coisa. Caído, prostrado, choramingando. Não era melhor você, antes de choramingar, dizer assim: hoje é o último dia que essa luta vai me jogar para baixo. Amanhã eu vou me levantar da cinza e vou viver o novo de Deus. Mas não é que nem aquele que fala assim, ó, segunda-feira eu treino e nunca chega a segunda-feira. A verdade é, precisamos tomar atitude. Se levante. Quem vai reformar sua casa não é o vizinho, é você. Quem vai tirar o carro que você sonha não é os outros, é você. Quem vai comprar casa própria não é no nome dos outros, é no seu nome. Quem vai abençoar teu ministério não é o fulano que te indica, é você estudando e Deus abrindo a porta para você entrar. É Deus e você e Deus. Me ajuda a pregar, diga para esse irmão, diga: é Deus e você e Deus. Diga: está na hora de se levantar. Fala para ele: está na hora de viver o novo de Deus. Está na hora de se levantar da cinza. Está na hora de enxugar as lágrimas. Está na hora de viver o extraordinário. Está na hora de virar a página, crente. Oh, glória. Levanta a mão direita para cima. Mas levanta mesmo, lá em cima, diga assim comigo: todo trauma. Não, irmão, como com autoridade, diga: todo trauma, todo pessimismo, toda visão de galinha, diga: toda visão curta, sai da minha vida. 2025, fala, 2025 é o ano da minha conquista, é o ano da minha vitória. Cadê você que dá um brado de glória aí aonde você está? Glória, 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 glória. Aleluia. Levanta-te, Josué. Vai ficar nessa cinza até quando? Olha aqui para mim. Isso aqui é até pra gente também que já perdeu pessoas que amamos. Que às vezes a gente acorda de manhã com saudade. É normal chorar, mas não é normal nos travar. Não é normal a gente viver o luto para sempre. O luto, ele é sentido, ele nunca nos abandona, é certo. Mas a gente tem resiliência de continuar. Porque aonde a pessoa chegou, eu preciso chegar também. E o importante é que lá estaremos todo mundo junto cantando o hino da vitória. É hora de se recompor. Eu sei o que é isso. Eu estou falando que eu sei o que é isso. Mas isso não pode nos parar. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida.
Tem alguém nesse culto aqui ainda? Levanta-te. A palavra de Deus para a sua vida é: levanta-te. A palavra de Deus é: não perca a oportunidade de se levantar. Tome atitude. Sabe alguém que se levantou? Eu tenho como exemplo na Bíblia de alguém que se levantou com a ordem de Deus. Lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, é a história de um cego, filho de Timeu. Você lembra quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi? A multidão vai lá: te cala, ele não vai te ouvir. E Jesus fala assim: ó, manda chamar. E quando chega e diz assim: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Meu irmão, se tem alguém que deu pinote, foi aquele cego. Ele dá um pulo, joga a capa fora e vai a ter com Jesus. Olha a atitude: essa capa eu não uso mais a partir de hoje. Essa miséria que eu estou aqui, eu não volto mais. Eu jogo a capa fora e vou atender o chamado do mestre. Nós precisamos jogar de dentro de nós coisas que nos travam. Está na hora de se levantar. E Deus fala: onde está a crise? No coração de Josué. A voz de Deus veio dizendo assim: ó, vai ficar prostrado aí até quando, Josué? Vai ficar debaixo desse medo de fracassar até quando? Eu vim aqui só para te lembrar que a promessa que eu tenho com você continua de pé. Então se levante. Para de ficar. Tem irmão que tem uma vida tão miserável que eu penso assim: o diabo às vezes tem até pena, sabe? É verdade, sabia? Sabe que irmão que tudo é o diabo que fala assim: isso aí nem eu não, isso aí é tu mesmo. Porque o diabo fala: eu? É tu mesmo que está arrastando essa vida para sempre, está travado para sempre. Qual é o remédio que Deus traz para curar o coração de Josué? A primeira coisa que Deus faz para que Josué pudesse se levantar das cinzas está lá no versículo de número 3. Eu quero que você leia isso como voz profética. Olha o que Deus disse para Josué e Ele está falando para essa igreja essa noite. Vamos lá. 1, 2, 3. Até a vírgula aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Todo lugar vou-lo tenho. Segura aí. Vamos de novo. 1, 2, 3. Todo lugar. Eu vou transmitir essa palavra para cá agora. Vai se levantar da cinza, porque a unção que eu tenho na sua vida, a promessa que eu fiz para você é: aonde você colocar o pé, eu tenho te dado uma unção de conquista. Não, vou repetir porque só alguns irmãos reagiram. Está na hora de se levantar da cinza, porque a unção que eu te dei é uma unção de conquista. Aonde tu pisa, eu coloco na palma das tuas mãos. Oh, glória, glória, glória a Deus. Cadê você que dá glória a Deus aí onde você está? Aleluia. Deus vem para Josué e diz assim: Josué, a primeira coisa que eu vou remediar é te lembrar que a unção que eu te dei é uma unção de conquista. As nossas crises interiores às vezes nos faz esquecermos que a promessa que Deus deu para nossas vidas, ela é extensa. Ela é uma promessa de conquista. Ela é uma promessa que aonde eu boto o pé vira minha possessão. E a gente tem que começar a colocar isso aqui em prática. Aonde Deus promete, Deus nos capacita a colocar o pé. Às vezes somos nós que temos uma mentalidade desse tamanho. Irmãos, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu e colocar o pé e dizer assim: Deus vai me dar, Deus vai fazer, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a providência vai chegar. Alguém está entendendo o que Deus está falando para você? Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Pega na mão dele, pega na mão dele. Diga assim para ele: aonde você coloca o teu pé,
é seu por herança. Diga: a tua casa não é dos demônios, não é dos vícios, não é das drogas, não é da prostituição. Diga: os teus filhos não são do diabo, não irão para o inferno. Diga: onde você pisa será um lugar de conquista. Diga: 2025, toda a tua parentela vai ser salva, toda a tua família será conquistada, toda a tua parentela será conquistada. Deus vai te conceder uma unção de conquista. Cadê você que dá glória a Deus aí aonde você está? Uma unção de conquista, uma unção de avanço. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés eu vos tenho dado. O Senhor está dizendo: RVA, está na hora de vocês marcharem e colocarem o pé. Irmã, irmão, está na hora de você conquistar. Para de ficar dando para o diabo aquilo que ele não tem. Para de estar amaldiçoando aquilo que Deus te deu. Todo lugar que você coloca o pé, pode profetizar: Senhor, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou ganhar para Jesus. Essa unção de conquista precisa ser uma realidade diária. A gente precisa entender que precisamos usar a autoridade que a unção de Deus nos concede. Tem alguém essa noite que está entendendo o que Deus está dizendo? Tem alguém essa noite que acredita que esse ano é o ano da tua vitória? Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está aqui nesse culto entendendo o que Deus está dizendo? A unção de conquista, profetizo isso esse ano. Deus vai colocar nas tuas mãos autoridade e na planta dos teus pés unção de conquista. Chegou a hora do avanço na tua trajetória. Bota o pé que eu entrego na palma das tuas mãos. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Está na hora da gente voltar a marchar dentro de casa, no nosso trabalho, aonde Deus te deu o sonho. Vai lá e marcha. Dá de doido mesmo, sai de casa, vai lá, marcha. Diga: Senhor, eu vou conquistar. Esse ano eu vou comprar, esse ano eu vou avançar. A porta vai se abrir. Mas tem irmão que fica deitado meio-dia e acha que tem unção de conquista meio-dia. Te levanta. Tá bem que o texto fala assim: aonde colocar teu pé, pelo menos tem que sair da cama para colocar o pé. Porque se fosse a costa, não levantava. É o pé. Fala pro irmão do lado, diga assim: é o pé. Diga: vai lá e marcha. Vai lá e conquista. Vai lá e coloca o pé que o Senhor Deus vai te dar. São pequenas coisas, irmãos, que a gente vai vivenciando e às vezes esquecemos dessa unção de conquista. Olha o que Deus lembra Josué de novo. Estou correndo. Bota o versículo de número 4. A extensão disso. Josué com medo de liderar, porque Moisés morreu. Visão curta. E agora morreu Moisés. Aí Deus vem lembrar: qual é o tamanho dessa promessa que eu fiz a Abraão? Olha aqui. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Sabe o que Deus está falando para Josué? Josué, olha aí, ó, tudo isso, toda essa terra, a extensão disso, é Deus reanimando Josué. Para de ter visão de galinha da Angola. Para de ficar com essa visãozinha. Tá bom, esse quartinho quebrou a Havaiana, bota o preguinho. Ah, esse empregozinho. Ah, segunda-feira. Igrejinha.
Uma vez eu já ouvi irmãos falando assim: ah, eu tenho saudade do tempo da igrejinha do calorzinho. Eu não tenho não. Ah, pastor, eu tenho saudade da igrejinha lá da rua, aquela rua lá, Rua México, que o sol batia na parede, o culto no calor, não tinha porta de vidro. Eu tenho saudade de você. Eu não tenho saudade daquele lugar ali não, irmão. E nem me conformo com esse. Porque a visão que Deus me dá, ela é extensa. Está na hora de você sonhar mais alto. Às vezes o irmão tem capacidade de dar salto mais alto e o medo trava. É, irmão. Visãozinha pequenininha. Ah, se tem só onde dormir e comer, tá bom demais. É só isso a tua promessa? Pois a palavra de Deus para você é: desde o Egito até o grande rio, o rio Eufrates, todo esse termo será possessão da terra que eu vou te dar. Eu estou profetizando que Deus vai te dar a extensão, algo grande. Em nome de Jesus, a empresa vai crescer. A escola Reuel vai comprar a esquina toda. Ah, o móvel planejado vai começar a ter uma loja própria. Vai avançar. A empresa vai crescer. Tua casa vai avançar. Alguém está aqui nesse culto recebendo. A mão de Deus vai te entregar coisas grandes. Em nome de Jesus, visão curta. Sai dessa igreja. Deus tem algo maior. Cadê o seu brado de glória para receber? Algo maior. Extensão. Algo grande. Diga-se comigo: todo lugar que eu pisar, a planta do meu pé, Deus vai me entregar. Diga: algo gigante. Desde o rio do Egito até o rio Nilo será a terra que Deus vai colocar nas minhas mãos. Diga assim comigo: crescimento. E desse jeito, diga assim comigo: crescimento, avanço. Recebe essa palavra profética na sua vida. Aleluia, aleluia. Cadê você que dá glória a Deus aí aonde você está? Olha aqui para mim. Bota o versículo de número 5. Vamos ler a primeira frase aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém poderá resistir. Segura. Vamos de novo? 1, 2, 3. Aí, segura. Às vezes eu recebo cada mensagem, meu Deus. Já recebi mensagem de irmão desesperado: Pastor, apareceu um sapo com a boca costurada aqui no quintal de casa. Meu Deus, eu estou me tremendo todo, pastor. Meu Deus, é por isso. Ei, para com isso. Ninguém. Eu disse o quê? Ninguém te poderá resistir. Não é nome na boca do sapo que vai parar a tua casa. Não é boneco de macumba que jogaram no teu quintal que vai te paralisar. Não é invejoso que vai paralisar a sua vida. Não é fofoqueiro que vai paralisar a sua vida. Não é macumbeiro gospel que colocou teu nome no monte que vai parar a sua vida. Ninguém vai poder te resistir. Vai ter que sair da frente, Satanás. Nós vamos avançar. Ninguém. O problema é você, não é os outros. O problema é a sua mentalidade, não os outros. Ai, pastor, estão se levantando contra a minha vida. Uma vez eu pastoreei uma igreja que eu descobri que a irmã estava fazendo oração para Deus me tirar de lá. Eu agradeço tanto a Deus pela vida daquela irmã. E quando Deus me tirou, eu dei tanta glória a Deus. Eu chamava aquela igreja de igreja assassina de pastor. Eu digo: obrigado, irmã. Continue orando, porque ninguém vai paralisar o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Tem alguém nesse culto, irmãos? Tem? Bora profetizar. Quem quer profetizar aí?
Pega na mão do irmão da direita e da esquerda aí agora. Vai, vamos profetizar, vamos. Quem está aí comigo aí? Quem está comigo? Fala assim para ele, diga assim: não existe barreiras que não possam ser quebradas. Não existe desafios que não possam ser vencidos. Não existe gigante que vai te resistir. Fala para ele: nada nem ninguém vai impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Demônios vão ter que cair por terra, doenças vão ter que bater em retirada, resistências serão quebradas, e é o tempo de conquista, de conquista. Cadê você para dar glória a Deus aí? Aleluia. Ora macalama xandara surama. Ora calamai. Ora marama suria de cantaraia. Deus está mandando eu dizer nessa noite: eu estou quebrando correntes por causa da promessa que eu te fiz. Eu estou indo lá na tua casa agora, quebrando as correntes e os grilhões, porque disseram que o casamento ia acabar, disseram que a tua casa ia falir, disseram que a porta nunca mais ia abrir. Eu estou tirando resistência, eu vou repetir: resistência vão cair por terra. Chegou o tempo de Deus na tua história. Receba isso, receba isso, receba essa palavra. Aleluia. Ora macandaraia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Diga assim comigo: a unção que Deus me deu é uma unção de conquista. Diga: esse ano eu vou conquistar o que é meu. Eu vou cantar o hino da vitória. Ninguém vai resistir. Diga: ninguém vai resistir. Nem que Deus arranque da rua que você mora, mas ninguém vai resistir. Alguém está aqui nesse culto recebendo essa palavra profética?